Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um Pod Norte nesse sábado abençoado. Na verdade, Beto, eu sou o Maurício Vilar, estou aqui com o Beto do Bom dia. ZN. Mais notícias. Isso aí. Hoje nós temos o Dr. Giordoni e o Dr. Eric, que vão falar sobre direito trabalhista. Um do lado do reclamante, o outro do lado do reclamado. É isso, né? Mais ou menos por aí. Aqui começou a quebra-pau aí Nas, agora. nas, Vai ser aqueles programas que vão ter debate hoje, hein? Ou então, porrada, né? não, porrada não, pelo amor de Deus. Tipo o programa do nosso amigo Ratinho. Né? Já pensou? Vamos começar assim. Começa você, Eric. Começa apresentando, contando sua trajetória. Legal. Fala um pouquinho de você e depois o nosso Doutor. doutor. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Uma honra aí estar aqui presente e podendo compartilhar aí com vocês um pouco do conhecimento e bater um papo aí, né? Bom, primeiramente, eu sou cristão, temente a Deus, marido de uma mulher maravilhosa, de uma filha, pai de uma filha espetacular. Quantos aninhos? Tem 8 anos Show. agora. Idade maravilhosa. Sou advogado, sou empresário, sou diretor jurídico de uma grande corporação, uma multinacional aqui no Brasil, a Calplas Brasil, e também diretor jurídico de uma trading company, importação e exportação também. Há 15 anos já eu milito na área do direito, tenho meu próprio escritório, a ECN Advogados, né? E nesse escritório nós temos ali duas vertentes, que é o ramo empresarial e o ramo do direito, as principais áreas, que seriam a civil, trabalhista, criminal e também voltada ali ao direito de família, né? Então, seria basicamente isso. Bacana. Doutor, Doutor Giordani. seja bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado, né? Meu nome é, como já falado anteriormente, sou Giordoni, eu sou casado também, cristão, graças a Deus, né? E estou aí no direito já há cerca de 8 anos, militando no direito, comecei atuando na esfera criminal, né? Sempre tive gostei muito da esfera criminal, mas nos últimos 3 anos aí eu estou mais atuando na área trabalhista, né? Na área trabalhista, estou mais ali pelo reclamante, né? Sim. Em tese, pelo que o direito entende, ali pela parte mais frágil, Mais frágil, com certeza. do direito ali. Então, é uma honra estar com os senhores aqui. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, né? E assim, acho que um papo excelente, né? Porque quando a gente tem advogado aqui, isso quer dizer o seguinte, que a gente consegue transmitir para as pessoas que nos assistem caminhos que elas vão... O assunto vai fluindo aqui, as pessoas vão entendendo. Poxa, se eu tiver esse problema, como é que eu resolvo? Claro. Quem que eu busco? Como eu busco, né? Porque às vezes, advogado tem bastante, né? Então, né? Todo ano você tem... Hoje, por exemplo, na nossa rede social, né, ECN_Advogados, nós temos lá uma página que é destinada exatamente a isso, a promover o conhecimento do seu direito, né? Sim. Então, essa é a ideia. O povo, ou seja, a sociedade bem informada e conhecedora dos seus direitos, consegue ali... Cobra melhor do governo e, Exatamente. em tese, como sociedade, a gente fica melhor, né? Porque, assim, o poder público, quando ele é questionado, ele tem que entregar, né, o seu produto, né? Saúde, educação, segurança, transporte com qualidade, né? Quando o povo não sabe cobrar, qualquer coisa serve, né? A verdade é essa. E, assim, o senhor colocou aqui esses ramos, né, do direito, né? E, assim, essa divisão, como é que acontece? Como é que, para nós somos leigos, como é que isso chega para as pessoas? Claro. Sobretudo, o escritório ele tem dividir essas vertentes, né, do empresarial de outras áreas, justamente porque eu entendi que o direito empresarial, né, que nós oferecemos, ele é diferente do tradicional. O tradicional é aquele básico, a consultoria jurídica ali. Nós oferecemos de fato, a ideia, né, há 10 anos que nós viemos trabalhando com isso, é oferecer de fato uma solução completa, que é um jurídico alinhado com um departamento contábil, alinhado com um apoio administrativo para o empresário. Então, muitas vezes, nós vemos conflitos entre o posicionamento da contabilidade, ou o posicionamento do jurídico, ou às vezes a administração, ou o administrativo, o empresário em si,
ele tem boas ideias, ele quer desenvolver projetos na sua empresa, mas ele esbarra em alguma questão contábil. Então o contador fala, olha, por aqui você não pode, por conta disso, disso, disso. E aí quando consulta um advogado, o advogado fala, não, mas existe uma forma, mas não está alinhado com a contabilidade. Isso, além da demora na tomada de decisão do empresário, nós temos ali que muitas vezes desencoraja aquele projeto, desencoraja Sem aquilo. dúvida. Então nós oferecemos, né, no nosso escritório, através de parcerias, essa solução. Então o empresário quando chega no nosso escritório, ele encontra tanto um departamento jurídico de ponta, uma assessoria, uma consultoria jurídica de ponta, quanto parceiros ligados à contabilidade e também temos o apoio administrativo ali, né, nesse sentido. Então, esse seria o ponto. E aí, ao longo dos anos, eu vim sentindo a necessidade, sobretudo, de desenvolver um outro departamento, porque nós éramos muito procurados na área trabalhista, pró-reclamante também. Sim. Então nós abrimos toda essa vertente. Então hoje o empresário ele encontra soluções na esfera trabalhista, na esfera civil, na esfera tributária e outras áreas como uma solução completa. Então é essa a lógica da divisão do escritório. Entendi. É isso. Então, eu já gostei porque, assim, né, o empresário no Brasil, né, tem lá aqueles que são contra, aqueles que são a favor, né, mas, inegavelmente, é quem fornece o trabalho, né, que cria, né, o ambiente para você ter trabalho. E a gente sabe... Quem sustenta a máquina. Exatamente. E a gente sabe, na verdade, que o arcabouço de legislação tributária assim... Manicômio fiscal, como nós chamamos. Melhor aí. Chegou num denominador muito bom aí, né? E assim, quando você tem alguém que está começando o trabalho, eu acho que assim, o cara tem uma boa ideia, o cara tem uma capacidade de investimento, mas ele vai esbarrar na falta de conhecimento. Exatamente. É o grande mito do ramo do direito internacional, ou do negócio internacional em si, importação e exportação. Hoje, quando você fala isso, parece um bicho de 7 cabeças e muitas pessoas não se aventuram, mas é como se o empresário hoje ele trabalhasse em uma piscina, mas sem conhecer o mar que tem aí no direito internacional, por exemplo. Sem dúvida. Então, essa é a verdade. Então, conhecendo isso, tendo uma assessoria jurídica e levando essa ideia para um escritório que ofereça essas soluções, em conjunto, em uma mesa com um contador de ponta, com um advogado de ponta e com um administrador profissional, junto com o empresário, nós vamos dar ideias, contornos, formas, à medida em que ele vai conseguir desenvolver aquilo. Então, o nosso objetivo é o mesmo que o empresário. Sim. É desenvolver aquela ideia e fazer aquela ideia acontecer. Legal. Aí é onde você entra para o empresário não fazer a coisa errada, evitando ter problemas futuros muito mais caros, né? Exatamente. Muitas vezes o empresário se acomoda naquela forma de agir, então aqui para mim tá bom, mas ele não está vendo o problema futuro que pode acabar com anos de trabalho nesse sentido. É o caso de um acidente de trabalho, talvez nós vamos falar aqui, é um caso de uma evasão tributária, quando ele na verdade poderia contornar isso e não sofrer essa penalidade, e etc. Né? É o que muito acontece, inclusive, por exemplo, nós temos casos todos os anos, né, no escritório, que é relacionado à questão do sindical. Então, quando veio aí a alteração da reforma trabalhista, deixou de ser obrigatória aquela contribuição sindical, tanto o empregado quanto o empregador. E muitas contabilidades não acompanharam essa mudança jurídica. Então, qual é o grande problema ali, né? Muitas contabilidades mandavam o boleto e falavam, paga. E eles pagavam, porque era o proceder do contador, e na verdade vinha um empregado e falava assim, mas quem é que autorizou? Eu não autorizei esse desconto. Tem que ter a assinatura dele lá autorizando descontar, né? Na realidade, precisa ter a oposição, e o que nós indicamos é que haja uma autorização escrita desse desconto. Né? Então, e muitas vezes também os próprios empregados são compelidos a pagar isso à medida em que o sindicato ele tem uma medida em que ele encaminha a cobrança de forma eletrônica. Então, ele encaminha a cobrança lá de forma no e-mail ou por carta, enfim.
E ele exige que o empregado vá até o sindicato para fazer a sua posição escrita. E aí nós vemos aquelas filas quilométricas de trabalhadores que perdem o seu dia de trabalho para fazer essa oposição. Quando, na verdade, se tiver um departamento jurídico de ponta que alinhe isso, o departamento jurídico evita tudo isso e, inclusive, evita o prejuízo com a produção daquela empresa. A hora parada do funcionário. Exatamente. Doutor Jordani, sua versão do fato. Na verdade é que, como nós já havíamos falado anteriormente, o empregado, né, ele é ali a parte mais frágil da relação, lógico, né? E qualquer desconto que vem ali sobre a folha de pagamento do empregado causa ali um transtorno muito grande. Essa questão que o doutor Eric pontuou a respeito do desconto sindical, muitos, né, realmente, por muitas das vezes, eles não querem esse desconto, mas às vezes também não se predispõem a fazer uma cartinha a próprio punho e ir até ali o... De qualquer forma, tem uma burocracia. Tem uma né? burocracia. Ela pode Isso. ser mais ou menos, né? Isso. E aí, com a contratação, lógico, né, de um escritório que possa dirimir toda essa burocracia, torna-se mais célere. Porque qualquer desconto, né, na folha de pagamento de um trabalhador hoje em dia, com certeza causa um transtorno muito grande. Sim, sim. Eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente partindo de um parâmetro assim que está todo mundo agindo dentro da lei, né? Porque a gente sabe que de ambas as partes, de vez em quando, dá uma escorregada, né? Assim, o que um trabalhador precisa ter em mente para que ele não tenha problema, que ele tenha capacidade de trabalhar e não ter, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim, um desvio por parte da empresa. A gente sabe que a empresa ela é a parte mais forte. Então, normalmente, ela já tem um corpo jurídico, ela já tem um escritório de advocacia que acompanha, né? Se a empresa quer dar certo também, obviamente. Né? Claro. Então, e assim, o trabalhador, ele fica, na verdade, sujeito a... Ou o sindicato dele é bom, e aí ajuda ele de alguma forma. Quando o sindicato não é bom, que é nesse caso que ele quer, né, eliminar o imposto sindical ou a contribuição sindical, né? O que ele precisa saber? Qual é a ferramenta que o trabalhador precisa para se proteger, por exemplo, de problemas? Sem ter que entrar na justiça. Assim, uma ação preventiva, vamos dizer assim. O primeiro ponto é ele se ater ao contrato de trabalho dele. Esse é o primeiro ponto fundamental, né? Porque lá no contrato de trabalho, sem dúvidas nenhuma, vai ter ali as regras para ambas as partes. Afinal de contas, é um contrato bilateral. Né? Só que temos que compreender também que nem todos também têm uma instrução para que possa também ali compreender o que tem no contrato de trabalho. Quando ele tem essa assistência sindical, é importante ele buscar essa orientação do sindicato, né, laboral, do sindicato dele, para que possa instruí-lo. Mas o primeiro ponto é ele estar atento ao contrato de trabalho dele. Porque qualquer regra que tiver ali fora do contrato de trabalho, ele pode pleitear ali a sua rescisão indireta ou algo nesse sentido. Né? Mas o primeiro ponto, sem dúvidas nenhuma, é esse. E ter o apoio do sindicato, sem dúvidas nenhuma. Né? O sindicato, por muitas das vezes, vai ali dar uma assistência a ele para que ele possa compreender melhor os direitos dele ali no trabalho. Não é somente uma questão de tem algo aqui, percebi que tem algo de errado, estão pedindo para que eu faça aí mais de 44 horas semanais, vou reclamar no sindicato. Não é só isso, mas é compreender realmente de fato o porquê que ele foi contratado, qual a função efetivamente que ele vai exercer, para que não se fira esse contrato de trabalho e não gere ali nenhum litígio na esfera trabalhista. Nesse ponto, a importância de um empresário ter uma consultoria, uma assessoria jurídica. Porque, por exemplo, exigir uma hora extra do colaborador, por exemplo, só é lícita, só é possível, aquele empregado, ele só está adstrito a cumprir aquela hora extra se estiver no contrato de trabalho. Sim. Então, se não estiver, não pode. Então, muitas vezes, pega aquele contrato padrão da internet ou da contabilidade local e não percebe que, se não houver no contrato disposições como o desconto, caso de quebra de algum produto ou alguma coisa nesse sentido, ou a dita hora extra, o empregado ele não é obrigado a cumprir aquilo que não está no contrato, posto no contrato. Por isso, a consultoria e a assessoria jurídica empresarial é tão importante.
Só fazendo um adendo também a respeito da importância da assistência sindical por parte do trabalhador, é que, lógico, tem as convenções coletivas lá, né? Tem os acordos coletivos ali, né? Sim. É formulado, que é acompanhado. Então, muitas das vezes, muitos empregados, nós que estamos na base, estamos vendo ali, pegamos alguns casos, ele não conhece. E por não conhecer, às vezes tem ali algum benefício que é ferido e ele não tem esse conhecimento. Ou, dá um exemplo, algum benefício que ele poderia receber a mais ali e ele acaba não recebendo. O patrão aqui, né? Então, é possível falar dentro do parâmetro que todo mundo está Mas cumprindo a isso. lei, porque às vezes o Mas que eu vou te acontece dizer. é por desconhecimento também do Exatamente, empresário, do né? empresário também. Porque, veja, a sim. legislação trabalhista, e talvez o doutor concorde comigo, ela também não é fácil de compreensão. Porque Sim, nós sim, temos a claro. CLT, nós conhecemos isso. Mas nós temos também direitos conferidos pela Convenção Coletiva de Trabalho de cada categoria de trabalho. Então, se você tem um empregado na sua empresa, não é só a CLT que você tem que cumprir, você tem que cumprir a Convenção Coletiva de Trabalho. Exato. Da mesma maneira, temos as OJs, temos as súmulas, temos a jurisprudência Todos que os caminha, entendimentos, né, os jurídicos. entendimentos jurídicos em si. Ou seja, tem muitos direitos que às vezes estão postos ali, mas de uma forma genérica. E o próprio empresário, ele não conhece isso. Ele vai conhecer isso com a reclamação trabalhista. Aí ele vai descobrir que ele tinha que ter feito. Exatamente. Eu gostei do adjetivo, é o manicômio. Exato. Eu tenho a ideia do seguinte: o empregado, de fato, ele nunca perde. Ele nunca perde. Ele pode perder temporariamente enquanto ele estiver trabalhando. Mas, de fato, os direitos trabalhistas, eles são indisponíveis. Então, por mais que ele faça aquele acordo famoso de devolução dos 40%, por exemplo, além de ser uma fraude, claro, isso é indisponível. Então, se ele se socorrer do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, ele vai conseguir esse direito de volta. Então, esse é o ponto, a ressalva que eu faço. Agora uma pergunta para os dois. A opinião sobre a Câmara Arbitrária. Funciona, não funciona? Que a Associação Comercial tem, Claro. outros... Na minha visão, não. Na verdade, depois da reforma trabalhista, a própria questão, né, da homologação sindical, isso tudo perdeu força, né? A verdade é, como eu te disse, o direito é indisponível. Então vamos imaginar aqui que a empresa vai numa câmara arbitral e determine ali um acordo, uma sentença ali, né, definida de homologação ali dos cálculos e da forma. Isso afasta o direito do empregado? Não. Ele pode se socorrer da justiça, Assina alegar e que é depois vai indisponível. atrás. Exatamente. Assim como ele pode assinar qualquer documento, é um outro mito que tem, né? O colaborador vai até é chamado, né, para assinar suas verbas rescisórias, sua rescisão, ou o comunicado de sua dispensa, por justa causa que seja, e ele não quer assinar. Não vou assinar porque isso vai produzir prova contra mim. Nada disso. É pelo contrário. Na verdade, aquilo ali é uma prova sempre em favor do empregado. A máxima, lógico, né? Respondendo especificamente a pergunta, eu não assim não vejo que seria ser adepto, né? Na verdade, o empregador ser adepto da Câmara Arbitral, mas a própria Justiça do Trabalho ela tem mecanismos que ela permite com que o empregador ele pleiteie as suas verbas que ali de repente possa ter sido tolhida ali, Sim. né? Então tem uns ritos, o rito sumaríssimo, o rito sumário, o rito ordinário, ou seja, a pessoa às vezes ela desconhece esses ritos e por muitas das vezes ela tem lá um valor, digamos que seja lá de irrisório não, mas um valor baixo, ela consegue até a Justiça do Trabalho ajuizar uma ação, sem dúvidas nenhuma. Os serventuários do trabalho, que fazem um excelente trabalho, sem dúvidas nenhuma, eles vão orientar lá. Tem casos que a pessoa ela consegue ajuizar uma ação sem contratar um advogado. Mas Tem tem 20 casos salários mínimos, né, doutor? Eu acho Mais que ou é menos isso. como pequenas causas. Isso, exatamente. A grosso modo, a gente fala aqui. Então, e isso consegue, o juiz lá, lógico, ajuizando essa ação, sem dúvidas nenhuma, ela vai ter, não que não seja efetiva a questão da Câmara Arbitral, mas com certeza na Justiça do Trabalho vai ter algo ali mais firme, digamos assim, né? Mas algo mais, como é que eu posso dizer? Algo mais contundente. Eu queria perguntar sobre o acidente de trabalho, porque isso é uma coisa que interessa muito profundamente os dois lados, né? Tanto o lado do empregado quanto do empregador, porque é uma preocupação comum, né?
Eu gostaria de ouvir de vocês, como vocês têm as duas visões, né? A do empresário e a do trabalhador, eu gostaria de ouvir de vocês aí. Eu tenho uma posição Deixa o livre assim. para quem quiser começar. Aí é o conflito Deixa o maior, doutor Eric talvez. conversar que eu vou convencer. Eu fiz quase aquela piada, aquela brincadeira antiga, né? Quem for homem, cospe aqui. Né? Tipo isso. É por Essa aí. era bacana. Sim. Eu tenho uma posição, né? A minha posição é que muitas das vezes, e são muitas realmente, a Justiça do Trabalho ela ainda caminha em prol do empregado de forma injusta, na minha visão, né? Porque na premissa máxima de que o empregado é a parte hipossuficiente da relação, muitas vezes ele agiu com imprudência ou negligência, mas isso é invertido contra a empresa. Então, nós tivemos, eu vou exemplificar aqui para tornar mais simples a compreensão, um caso do escritório. Então, a empresa tinha várias máquinas e essas máquinas eram antigas. E antigamente, o virabrequim da máquina ele ficava funcionando de forma exposta. Então, o empregado ele tinha que aprender e operar aquela máquina. Então, o empregado já tinha mais de 10 anos de operação com aquela máquina, inclusive em outras empresas. Com a tecnologia vindo, veio um outro modelo de máquina que esse tinha uma proteção ali e tal. Mas isso não invalidou o uso da primeira máquina. Por quê? Se o empregado já tem mais de 10 anos de experiência e já conhece a operação daquela máquina, ele sabe quais os pontos, como agir, como operar a máquina de fato. Né? E aí, em um certo dia, ele pegou uma ferramenta e ficou fazendo batuque ali na máquina. E essa chave, ele falou, olha, aqui tá um barulho X, eu quero ver no virabrequim qual é o barulho que ele vai fazer. E ele, na hora que ele bateu no virabrequim, essa chave sacou o braço dele para cima e ele teve uma lesão, um acidente de trabalho, teve uma lesão no ombro que resultou, inclusive, na perda parcial da sua capacidade. Veja, a Justiça do Trabalho condenou a empresa por entender que, se ela tinha máquinas mais modernas, ela agiu concorrendo com a culpa do empregado, porque ela deveria ter protegido ele e anulado aquelas máquinas mais antigas. E, veja, não faz sentido na minha visão. Veja, houve uma imprudência. Então a culpa foi exclusiva de quem? É a mesma coisa de dizer que uma cozinheira pode colocar a mão dentro do liquidificador com ele funcionando. Então, veja, aí a empresa tem que ser condenada nesse sentido. Então, muitas vezes, a Justiça do Trabalho tem olhado essa forma, né, do empregado como parte hipossuficiente e tem transferido esse ônus para a empresa, muitas vezes, de forma indevida, na minha posição. Outras vezes, sim, a empresa deixa de cumprir com alguns quesitos. É esse ponto que eu ia chegar. Por exemplo, a empresa, né, no exemplo aqui, não vamos obviamente nominar ninguém, né? Mas, por exemplo, ela fornece todo o EPI para o trabalhador. Perfeito. Vamos dizer assim, na ausência de eu não quero usar o EPI. Um capacete, por exemplo. Justa causa. É esse o ponto. O que muitas empresas não compreendem é que uma assessoria, uma consultoria jurídica preventiva é a melhor opção. Então, muitas vezes, os empresários veem isso como um custo, como um gasto. E, na verdade, isso é um investimento. Com certeza. Por quê? Imagine o seguinte. Se o colaborador ele não usa aquele EPI, advertência. E veja, a justa causa não é aplicada de forma direta. Tem que ter a pena capital, a gradação da pena tem que ser respeitada grave, ali. né? Então, nesse caso, é um dos pontos. Outra coisa é quando a empresa ela não limita a atividade daquele colaborador. Então, é o cara que faz tudo. Né? É o cara que faz a manutenção, é o cara que faz a operação da máquina, essas coisas. Então, esse cara... a empresa poderia sair dessa culpa com uma simples ação. Um treinamento. Um treinamento escrito. Um treinamento, talvez, por vídeo. Que ele grave e toda vez que contratar um empregado, ele forneça esse treinamento, ele faça o colaborador assinar o registro desse treinamento. Então, a maioria, mesmo 70% dos casos de condenação, é por falta de treinamento. Então, contrata, vai operar. Muitas vezes o cara até tem a experiência de anos, né, na operação. Porém, a empresa tem que cumprir com esses requisitos. Eu tenho uma amiga que trabalha numa empresa muito grande. E nessa empresa, por exemplo, não pode segurar a porta do elevador com a mão.
Tem uma normativa lá. Você não pode pôr a mão para segurar a porta do elevador. Se você for pego, aí você toma lá um... Mas veja, Olha, não faça mais isso. na porta do elevador Vai- deve ter uma placa, Não. um aviso dizendo não ponha a sua mão. É. Essa placa é um custo de talvez R$ 5 Sim. que pode afastar o nexo causal, ou seja, a culpa da empresa naquele acidente. Então, eu acho legal pelo seguinte, né? Porque eu acho que aí é uma proteção para ambos. Exatamente, Para a empresa, exatamente. Porque, na verdade, você cria uma cultura de proteção de quem está fazendo o trabalho. Sim. Porque, às vezes, nós não temos essa cultura. Vamos usar esse negócio quente na água. Exatamente. Né? No nosso caso, colete à prova de bala. Rapaz, do calor, meu amigo. Aí, Como chama... desmancha ali debaixo. Como chama aquele funcionário que é eleito para ver essas causas aí de É um funcionário da CIPA. CIPA, É né? O famoso que cipeiro. ele tem uma garantia, né? Não pode ser mandado embora. Estabilidade, né? Estabilidade provisória no emprego. O que faz esse funcionário? Na verdade, a CIPA ele vai ter ali dois grupos. Na verdade, é um grupo dividido entre eleitos pelos Pelos trabalhadores. trabalhadores e tem ali um representante da empresa que também faz parte do grupo ali em si. O que é a CIPA? É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então a CIPA ela tem que se reunir, né, periodicamente para poder ali identificar alguns riscos, né, que possa ter. Então a CIPA ela trabalha nesse sentido especificamente. É uma comissão interna de prevenção de acidentes e ali eles debatem geralmente o que precisa ser resolvido para que não se cause acidente. Dá um exemplo aqui de grandes redes de hipermercado. Às vezes tem lá um estoque muito grande, tem a escada plataforma, né? E ali tem uma escada que às vezes ela não tem uma rodinha, tá faltando algo, ela tem ali um certo desequilíbrio. Tá dando um joguinho. A função do cipeiro é essa, é identificar que aquilo ali pode correr um risco. Por isso que tem que ter um representante da empresa também no grupo da CIPA, porque vai trazer para essa pessoa dizendo, olha, tem um problema ali, precisa ser corrigido. E vou além, viu? Das muitas coisas que fiz na minha vida, trabalhei em supermercado. E como é que você tirava a caixa lá de cima? Lá? Pois é. Subindo no garfo da empilhadeira. É isso. O cara põe o pallet lá, você subia no pallet, segurava, o cara levantava a empilhadeira. Só que quando ela chega lá em cima, ela fica instável. Exato. Lá em cima. Isso quando você às vezes tem a sensação, desculpe Nós interromper, tivemos um hábito Vilela, lá, onde eu trabalhei. desculpe interromper, isso quando às vezes também tem a sensação, você pega a caixa, às vezes você está um pouco mais apressado, você tem aquela leve, aquela sensação de que aquela caixa tá leve, você fala pro seu amigo, segura aí solta pro seu amigo lá embaixo. Uma pequena altura, né? E às vezes não é tão leve, acaba causando acidente. Então o cipeiro ele vai trabalhar para poder mitigar esses riscos, né? Dentro dessa pergunta, dessa colocação que você fez, o funcionário fez uma brincadeira com outro funcionário, o cara se machucou no serviço. Quem é o responsável? A empresa? Funcionário? Como é isso? Depende. Foi um que fez a brincadeira. Uhum. Não foi o dono da empresa que jogou a caixa, foi o outro. Como fica essa situação? A partir do momento em que o empregado ele tá ali exercendo a sua função. Olha a primeira cara do Eric para você. Tem coisa que uma fisionomia vale mais que 1000 palavras. O que acontece? Na maioria das questões, como já foi bem pontuado pelo Dr. Eric, as questões de acidente de trabalho, às vezes é uma questão de informação, é uma questão de pedagógica dentro da empresa mesmo, né? De poder orientar os outros funcionários. Esse caso especificamente, como deveria ser tratado? Lógico, a pessoa que fez essa brincadeira, sem dúvidas nenhuma, deve ser, né, levado o caso aos responsáveis da empresa, deve-se ter ali uma punição para essa pessoa. E agora, a respeito dos direitos da pessoa que se acidentou. Ela está dentro do trabalho. Se acidentou, ela tem todos os direitos ali de um acidente que ela sofreu. E a empresa que vai punir o cara que fez a brincadeira. Isso. Tá. Agora vamos para outro ponto. Você quer comentar sobre isso antes? Sim, nós concordamos em parte aí. Tivemos um caso assim no escritório e uma forma que eu consegui afastar a responsabilização é o programa de conscientização. Sim. Às vezes, um programa de conscientização trimestral, bimestral, um vídeo institucional mostrando para o empregado qual é a importância dele respeitar os níveis, a segurança do trabalho
em prol da vida dele. Que ele tem uma família em casa que ele deixou e ele precisa voltar para lá em segurança. Sim. Então, esse programa de prevenção poderia mostrar que esse tipo de brincadeira poderia resultar uma lesão e algo nesse sentido. Então, feito isso, se não houve culpa por parte da empresa, entendo que a empresa não deve ser punida, né, nesse sentido. Na verdade, não digo especificamente uma punição para a empresa, mas todos os direitos que já assiste o empregador que se acidentou. Mas a empresa automaticamente já é punida quando o funcionário vai para ficar, sei lá, 6 meses em casa porque teve que fazer uma cirurgia. Claro. Automaticamente a empresa já é punida. Exatamente. Porque ela vai precisar contratar outro cara para fazer o que ele faz. Exatamente. Né? E lógico, né? Na Justiça do Trabalho é bem isso. Nós temos que demonstrar para o juiz, e o empregador, lógico, né? Vai ter que demonstrar para o juiz especificamente que o ambiente de trabalho não é um ambiente de brincadeiras, sem dúvidas nenhuma. Né? Você está ali para trabalhar, não é um ambiente de brincadeiras. Tem toda aquela assistência que, se porventura vier sofrer um acidente, lógico, a justiça já garante uma assistência para aquele acidentado, tudo bem. Mas vai ter que se comprovar realmente que foram tomadas algumas atitudes pela empresa para que fosse dirimido esse tipo de problema. Algo que é muito importante que tem acontecido hoje em dia são as doenças geralmente psicossociais, né? Ali a questão de depressão, burnout, né? essas questões. Então, quando na empresa, no chão de fábrica, acontece muito isso, né? A questão das piadas, a questão Sim, claro. O assédio. o assédio em si. Então, se a empresa, como foi bem pontuado pelo Dr. Eric, não tiver um programa para que iniba esse tipo de questões, com certeza, na Justiça do Trabalho nós vamos questionar, vamos dizer, excelência, olha, a empresa nunca tomou uma providência para que se evitasse esse tipo de Ela foi brincadeira. conivente com Foi aquele ambiente. É o que nós chamamos no direito de culpa concorrente. Né? Ela concorreu com a culpa. Agora vamos entrar com os patrocinadores, depois eu vou entrar no assunto de assédio, que aí vai esticar aqui o negócio. Bora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olá, como vai? Meu nome é Luiz Tomasi, sou da Tomasi Assessoria Empresarial, TNZ Personal Banker. Nós, da TNZ Personal Banker, temos algumas linhas de créditos para vocês. Tanto no Home Equity, que é o refinanciamento do seu imóvel, ou Auto Equity, que é o refinanciamento do seu automóvel. Linhas com taxas a partir de 0,99 ao mês. Venha, nos procure, tenho certeza que você vai gostar. Temos muitas outras linhas de crédito para você e para sua empresa também. Estamos juntos aqui para parabenizar o Beto e o Maurício num novo projeto, o Pod Norte, né, nesse podcast que eu tenho certeza que vai trazer entrevistas e convidados que vão agregar e muito, né, para você e para sua família. Que Deus abençoe vocês grandemente, muito sucesso e estaremos juntos por muito tempo. Olá pessoal, sou Edmilson Pacheco aqui do Rei do Óleo da Avenida Guapira 1977. É muito bom poder dividir com vocês essa participação no podcast Pod Norte. Você que não sabe, nós somos especialistas em câmbio automático. ZN, mais notícias, construindo a nossa história há mais de 13 anos junto com você. É isso aí, aqui a notícia é feita com você e para você. Acompanhe os fatos mais importantes, anúncios relevantes para aqueles que buscam confiança e ótimo serviço, os eventos que marcam a nossa região e as histórias que merecem ser contadas com a sua participação, levando as notícias da Zona Norte até você. ZN, mais notícias, informação de verdade com o coração da Zona Norte. Pod Norte, o podcast que te dá o norte. É isso aí, todo sábado com convidados especiais, temas relevantes e aquele bate-papo que só a gente sabe fazer. Então fica ligado e ativa o sininho e acompanha ao vivo as lives mais autênticas da Zona Norte de São Paulo. Tem algo para dizer? Então envie suas perguntas, sugestões para nossas redes sociais. A sua voz faz parte desse bate-papo. E olha só, hein? Estamos ao vivo no YouTube e no Spotify. Então também nos siga nas redes sociais para não ficar fora de nenhum programa, hein? Pod Norte, o podcast que te dá o norte.
Vilar. É isso aí. Já falamos dos nossos patrocinadores. Agora vamos continuar com o assunto do assédio. Doutor Giordani, assédio. O gerente da empresa foi lá e assediou uma menina. Essa menina depois entra com ação contra a empresa. Como funciona isso? O lado da empresa, e ela pode responsabilizar esse gerente? Como fica isso? Na verdade, é como nós havíamos falado no outro bloco, né, a respeito da questão da prevenção em si. A prevenção é o melhor caminho, né? A instrução ela é o melhor caminho. Então, se nós temos uma política, o empregador, na verdade, tem uma política onde ele faz ali algumas palestras, periodicamente, trazendo a importância desses assuntos. Se porventura acontecer uma situação similar, pode ser que na Justiça do Trabalho o juiz entenda que a empresa ela não concorreu para que isso pudesse ter acontecido. E aí, lógico, né, tem que ter as punições para quem devidamente cometeu a questão do assédio, enfim, tem que se apurar as culpas, essa é a verdade. Porém, se não for identificado que a empresa ela não tomou meios, não teve meios, né, ela não agiu de forma concorrente, que é a palavra técnica que nós usamos, e a pessoa ali ela acabou sofrendo assédio, a empresa com certeza ela vai ser punida, porque aquele empregador ele é o preposto da empresa, ainda mais sendo o líder ali, o superior hierárquico imediato ali, ele é o líder, então ali a empresa acaba respondendo sim. A grosso modo, o gerente ou o supervisor é como se fosse o patrão ali, o dono da empresa, falando com o empregado, né? A grosso modo. Doutor Eric, em alguns casos, o funcionário não fala no momento. Ele vai falar quando ele vai sair da empresa. E aí? Esse é o ponto. Aí é um ponto contra o empregado. Isso. Mas, se você não demonstra que você teve uma política, por exemplo, um canal direto com o RH, e aí nós estamos falando assim, parece que isso só se aplica a grandes empresários, mas não. Estamos falando, por exemplo, se nessa política que você criou, que seja um vídeo institucional já gravado do YouTube, se você não oportunizou para ela um canal direto com RH, para que ela tivesse um canal de denúncia, um canal que ela pudesse fazer isso, a empresa, veja, ela vai se aproximando um pouco mais da culpa. É como se a empresa está longe da culpa quando isso acontece, porque foi um terceiro além. Mas ela vai se aproximando dessa culpa. O que muitas vezes também acontece é que essa colaboradora denuncia, ela fala, mas a empresa continua, até pode ter advertido aquela pessoa, mas ela ainda continua deixando as pessoas próximas, né? Não afasta, não tira de setor e etc. Tomando uma medida, entre aspas, Exatamente. né? E a falta dessa medida também mostra a culpa ao concorrente nesse sentido, né? Então é importante observar isso. Sim. Agora, doutor Giordani, assédio moral por parte ou do gerente ou do dono da empresa, como funciona isso? Como o reclamante consegue provar isso? Na verdade, o assédio moral, ele é o assédio que atinge ele, geralmente a moral em si da pessoa, né? Falando assim, a grosso modo, mas Psíquica ali, a né? psíquica da pessoa, assim, diminui ali a pessoa. Antigamente, as pessoas que trabalhavam principalmente em lojas, e aí a Justiça do Trabalho combateu muito isso, só vou dar um exemplo aqui, era a questão do batimento de metas, né? A pessoa que não batia metas, aí tinha lá uma prática não muito legal de colocar lá uma tartaruguinha no armário da pessoa, lá uma foto de uma tartaruguinha, dizendo que a pessoa era... Criar uma exposição negativa da pessoa, né? Isso. Então, nessas circunstâncias, sem dúvidas nenhuma, isso torna-se uma prova, sem dúvidas nenhuma. Uma outra questão também é que nós precisamos entender que a pessoa que está no piso ali, ela tem outros colegas que são ali, desenvolvem uma amizade muito grande. Então ali ele consegue levantar, sem dúvidas nenhuma, uma testemunha ou algo nesse sentido. É importante também pontuar que na Justiça do Trabalho, nem sempre o que está no papel é a verdade. Sim. Então, a testemunha, né, ali no momento da instrução, no momento de gerar as provas ali, com certeza vai contar muito mais do que está no papel. Então, se a pessoa consegue levantar ali 2, 3 testemunhas ou fotografa algo nesse sentido, ela consegue sim comprovar esse assédio moral.
e aí a empresa acaba sofrendo algumas consequências. Cria uma robustez, né? Cria uma robustez. É o mais comum hoje, quase que todas as empresas que nós visitamos para prestar essa consultoria, fazemos esse trabalho inicial de análise, enfim, nós vemos lá os quadros de metas, né? Muitas vezes tem o nome do colaborador expondo ali que ele está abaixo dos outros, ou seja, ele faz uma comparação, um comparativo entre eles, e esse comparativo gera as piadas internas, gera isso, e isso vai resultando ali o dano moral também, né? Então, esses são pontos. Na verdade, é uma linha tênue, né? Muito tênue. Antigamente era mais raiz, né? Antigamente era não, outra coisa. Hoje parece que pouca coisa já é muito. Basta pegar o YouTube e olhar programas de televisão de 20 anos atrás. Exatamente. Hoje em dia Claro. ia ser um hecatombe, né? Claro. Entendeu? Depois eu queria entrar num assunto aqui, doutores. A gente vai tendo problemas em todos os ramos da vida, né? E vão surgindo soluções. Uma das coisas que tem hoje em dia que está em moda, se é que a gente pode dizer dessa forma, é pejotização. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho para nós o que é para os nossos telespectadores, né? E o que isso tem. Tudo tem coisas boas e coisas ruins, né? Que vocês explicassem um pouco para nós, Claro. aí, os dois lados. Recentemente nós tivemos uma decisão aí, uma canetada aí do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu todas as ações que discutem pejotização. São mais de 300 mil ações em nível nacional paralisadas, né? Para se discutir sobre isso. Sobretudo, eu vejo um grande problema. Na verdade, essa discussão ela vai muito além. Ela é um embate ali entre a Justiça do Trabalho e o STF, desde as decisões anteriores sobre a terceirização da atividade fim. Essa é a verdade. Mas hoje, particularmente, eu vejo um grande problema nisso. Porque dependendo da decisão do STF, se nós legalizarmos, né, a pejotização, respeitado aqui os entendimentos contrários, mas seria intervir, né, consubstancialmente na previdência social do país. E não só isso, nós estamos falando também do esvaziamento dos fundos de investimento, como, por exemplo, o Fundo de Garantia ou o próprio Sistema S, Ou seja, que na seria verdade, impactado. intervir negativamente nesses fundos, né? Exatamente. Por isso, eu basicamente acredito que nós não vamos mudar a visão que hoje nós temos sobre a pejotização. Mas, assim, tudo isso veio à tona agora numa discussão de um corretor que promoveu agora o recurso extraordinário contra uma decisão de improcedência do seu pedido. Então, qual que é a lógica? Ele tinha um contrato de PJ e a Justiça do Trabalho entendeu que não existiam os requisitos ali de emprego. E a partir daí, ele recorreu e o STF suspendeu todas essas ações. Mas, de fato, o que é a pejotização? Ela é quando a empresa contrata um empregado, solicita a ele que ele abra ali o MEI, abra uma empresa, emita a nota e trabalhe nessa empresa como se um empresário fosse, como se fosse um prestador de serviço. Pede para ele criar um CNPJ, né? Exatamente. Então, daí vem a expressão pejotização, que é o funcionário, pessoa física que se torna um PJ, né? Enfim, é uma evolução da sociedade. Hoje as pessoas elas querem um trabalho mais flexível. Essa geração, sobretudo, ela não quer tanto aquele contrato travado de bater ponto e etc. É uma evolução da sociedade essa questão. E acho válido, acho bom aqui, nesse sentido, que haja essa nova forma de trabalho. Que se flexibilize, na verdade, o contato da pessoa com a Exato. empresa. Né? A pessoa Porém, física, mas aí vai ser PJ, né? Porém, qual é o problema disso? O problema disso é quando esse contrato ele é utilizado como um artifício fraudulento para afastar ali os encargos trabalhistas e, sobretudo, tolher ali os direitos trabalhistas, né? Sim. Essa é a lógica. Doutor Eric, o cara motorista de uma empresa, aí ele sai com o carro da empresa, passa acima da velocidade, passa farol vermelho, faz o que tem que fazer. Chegou a multa, a empresa
pode cobrar dele, sim ou não? Se tiver previsto no contrato de trabalho, sim. Tá. O problema é esse. Muitas O problema empresas é que fazem muita o empresa contrato de... pequena nem faz genérico, isso. né? Exato, faz o contrato de trabalho genérico e não põe lá que, por exemplo, em um acidente de trânsito, um dano ao patrimônio da empresa, né? Ou isso, ele pode descontar. Se não tiver previsto no contrato de trabalho, não pode. Um contrato de reparação de danos geralmente muito comum nas empresas são as empresas que operam estacionamentos. Né? Os seus empregados ali, eles assinam ali um contrato, onde tem os manobristas, na verdade, que se porventura cometer ali algum acidente, eles acabam ali dividindo ali o valor da reparação. E aí é importante O que... senhor lembrou daquele cara que destruiu a Ferrari agora. Porque eu lembrei. Ele pegou amigo- a Ferrari pra Ei, manobrar e destruiu a Ferrari. Um amigo meu tava com o carro no estacionamento e o estacionamento à noite os caras ficavam brincando de fazer Rachinha. um rachinha lá dentro. Claro. E o cara se perdeu e pegou o carro dele. O cara do estacionamento teve que pagar tudo, né, meu? Sim. na verdade, essas empresas elas têm um seguro. E aí é É importante... que normalmente o cara não faz certo, né? Claro. Ele faz para 1 ou 2 carros no máximo, né? Exatamente. Se acontecer 2 vezes no mês, Já era. acabou. Exatamente. É isso. Voltando aqui na pejotização. Então, na visão do senhor, por exemplo, isso, se ela for uma coisa indiscriminada, vai impactar na entrada de recursos para o INSS, né, Claro. o Regime Geral de Previdência, né, e para outros fundos, o próprio FGTS. Né? Claro. Na realidade, o que é uma relação de trabalho? O que configura uma relação de trabalho de fato? Está ali previsto no artigo 3º da CLT, que são 4 requisitos básicos. Então, se você tem os 4 requisitos, acabou. Você pode ter o melhor Simplificou, né? contrato que você... Pode ter o contrato mais bonito, com as melhores cláusulas que tiver. Estando presente os 4 requisitos, acabou. Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Ok? Estando presente os 4 requisitos, acabou. Já era. Então, tá tudo bem. O empresário, ele quer contratar como PJ? Sim, é possível. Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ele pode ter um contrato de prestação de serviço. Porém, ele não pode exigir, por exemplo, a habitualidade daquela forma. Existem formas de exigir, por exemplo, o trabalho como a entrega do resultado. E não, por exemplo, a pontualidade ali, bater o ponto, ter o horário de almoço específico. Essas megas empresas eu vou ter que falar o nome, né? O Google, por exemplo. Claro, Né? claro. Mais ou menos eles utilizam isso daí. Falaram, olha, eu quero isso. Exato. Eu quero isso para tal dia. Exatamente. Como é que você vai fazer? E Se qual vira, é o né? ponto? Para o empresário, se ele comprovar quebrado um desses pilares, acabou. Ele já não tem mais a relação de emprego presente. E não tendo a relação de emprego, pronto. Ele não vai ser condenado a essa questão. Vai ser reconhecido como válido o contrato PJ, entendeu? Sim. Esse é o ponto. Então, tudo tem a base ali no artigo 9º da CLT, que diz que todo aquele contrato ou todo aquele artifício, né, que busque fraudar as leis trabalhistas, ele é considerado nulo. Ponto final. Né? Então, esse é o, E aqui nós esse é o voltamos. ponto. Aqui nós voltamos àquele ponto que nós falamos anteriormente. O que está no papel na Justiça do Trabalho, por muitas das vezes ali não é válido, né? Isso. Você que tem aí ali uma prova. uma malversação desse, assim, Desse contrato. Né? dessa nova forma de Sim. relação de trabalho. Né? Então eu exijo que a pessoa ela tenha um CNPJ. Mas o empregador, o que ele faz? Ele pede para que o funcionário, o empregado, esteja lá às 6 horas da manhã, cumpra o horário de almoço certinho, né? Trabalhe os dias que são acordados, efetua o pagamento para ele. Vai ter um dia em que aliás, o empregador não permite que venha outra pessoa fazer aquele trabalho dele. Tem que ser aquela pessoa, que é a questão da pessoalidade, tem que ser ele ali. Entendi. Então acaba caindo por terra. Talvez seja esse aí o mais forte, né, Acaba caindo por terra a questão da... E essa é a problemática. Se hoje, por exemplo, em um julgamento talvez político, o STF venha, né? Porque tem muitos interesses atravessados ali, né? Sem dúvidas. Então, neste sentido, vamos dizer que seja reconhecida de fato que a pejotização é legal e pode ser feita de qualquer forma e etc. Primeiro ponto, quem é que vai querer contratar ou que vai querer ser contratado também, porque tem um benefício mútuo aí entre empregado e empregador. Quem é que vai querer contratar no regime CLT se ele pode contratar no PJ? Pagar menos impostos e da mesma maneira, quem
está trabalhando tem a percepção do seu recebimento, do seu ganho maior. Então, nesse sentido, deixamos de pagar a Previdência. Exatamente. Deixando de pagar a Previdência, Vai haver um impacto. acabou. A falência da Previdência Social do país. Vai haver um né? impacto. A mesma maneira, não vamos recolher o fundo de garantia, que é um fundo, nada mais é do que um fundo. Sim, E esse fundo serve para financiar programas habitacionais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Você já não vai ter mais esse fundo. A mesma coisa acontece com o Sistema AS. Então, tudo isso vem de um recolhimento patronal em relação à folha de pagamento. Né? Seria o INSS patronal, digamos assim. Então, feito isso, eu particularmente entendo que o STF ele não tem como mudar a regra do que já é conferida pela lei. Se ele fizer isso, o impacto vai ser assim, muito grande. Até porque nós estamos falando da Previdência que todo ano você tem um déficit gigantesco. Né? Claro, claro. Então, tudo bem que tem toda uma manobra contábil aí, né? Mas... Vilar, falando em direito trabalhista, melhor você fazer as propagandas aí, que senão os caras mandam nós embora, cara. Eu É por concordo, mim, eu concordo com O você. diretor já está assediando a gente Não vai ali. ter direito a FGTS, não. É porque Não tem. Acendeu a luz ali, ó. A luz amarela. Então, o diretor já está assediando a gente ali. É que quando o papo é tão bom, o negócio vai fluindo, né? Vai, eu tem. agradeço imensamente. Eu tenho vocês mais uma por meia isso. dúzia de perguntas aqui que eu tô bolando aqui. Vamos embora. Peraí, segura aí, Beto. Segura que eu vou mandar aqui, ó. Rei do Óleo. Então você que tem o seu veículo, o Rei do Óleo é uma empresa que troca todos os fluidos do seu veículo, ou seja, fluido de freio, a parte de direção hidráulica, quando o veículo tem direção hidráulica, o líquido de arrefecimento, né? E principalmente para quem tem o seu carro automático, né? O da transmissão automática, porque às vezes a transmissão automática sai mais cara do que o carro, né? E se você tem um veículo nessas condições, né? Procura o Rei do Óleo aqui no Tucuruvi, na Avenida Guapira, 1977, Avenida Guapira, 1977. O telefone lá é o 9-1360-9966. 9-1360-9966. Tem também Rei do Óleo lá no Imirim, Avenida Direitos Humanos, 656. Avenida Direitos Humanos 656. O telefone lá é o 9-4365-2726. 9-4365-2726. Tem também em Jundiaí, Rua Várzea Paulista 118. Lá o telefone é mais fácil, é o 9-1110-4000. 9-1110-4000. E Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico, 4451. Avenida Inocêncio Seráfico, 4451. Liga lá, é o telefone 96614-7171. Tem também Tomás Assessoria Empresarial. Vamos lá. Aqui na Avenida Nova Cantareira, ali pertinho do Trimais ali. Quem é aqui do Tucuruvi, Zona Norte, conhece aqui a região, né? Avenida Nova Cantareira, 2014. O telefone lá é o 2283-5934. 2283-5934. E assim, o Podnote só acontece porque a gente tem um apoio fundamental, que é o ZN Mais Notícias, né? O espaço que a gente utiliza aqui. E quem vai falar do ZN, nada melhor do que o Beto. Vai fazer anúncio no ZN, liga para mim. 11 99 444 7451. 11 99 444 7451. Só ligar que a gente dá todo o apoio aí. É isso aí. Eu tenho uma cola aqui que eu esqueci de fazer. Que é a cola do Podnorte, ó. Casa de Ferreira e espeto de vidro. Mas essa a gente deixa pro final aí. Vamos lá. Doutor, a pergunta aqui do Beto aqui, né? O Beto tinha uma sequência de perguntas aqui. Aproveitando aí Manda aí, pô. eu trouxe para vocês aqui, ó. Olha aí. Gratidão, Obrigado hein? aí, Pecado, né? Mostra o presente. Toma aí, Vila. pecado toma aí mortal pra aqui. Olha vocês. aqui, ó. Mostra. Vamos abrir aqui. Qual câmera aqui, Arthur? Olha isso aqui. Que coisa mais linda que nós ganhamos. Ó. E, cara, é legal que essa Guardar com muito pra carinho. mim, primeiro que é o seguinte, aqui para um chá, né? Ela funciona muito bem e ela tem o sensor térmico aqui, né? Que Então legal. você consegue ativar aqui o sistema térmico, talvez aí. Show. Já evita ele queimar a boca. Exatamente, é por aí. É bem legal aí. Obrigado. Vamos fazer aqui. Aí, show de bola. Obrigado, doutores, pela Ó, lembrança aqui. o inspetor, meu amigo, o inspetor Viana, da Guarda Civil Metropolitana, da Inspetoria da Câmara Municipal, mandou para mim, a partir de hoje, a Câmara está aberta nos fins de semana, para quem quiser conhecer, ver como que é o funcionamento do Legislativo Paulistano, tá lá aberto das 9 às 17 horas. Um abraço pro chefe Viana, comandante da Câmara. Isso aí. É isso aí. Beto,
Vamos lá. Manda lá. Agora essa daqui é pro doutor Giordoni. Depois aí você retruca ele. Vambora. O cara foi jogar bola no fim de semana, né? Tomou uns 2 Guaraná e se machucou. Aí na segunda-feira ele vai ficar em casa, tá machucado. E a empresa nessa situação, como fica? Na verdade, ele vai ter que, sem dúvidas nenhuma, passar no médico, né? Colher ali o atestado médico, apresentar o atestado médico para a empresa, para demonstrar realmente que ele não tem condições de trabalho. Dependendo da lesão em si, aí, lógico, vai ter o afastamento ali com todas as garantias que a lei trabalhista concede a ele, né? E vai ficar afastado. 30 dias, beleza. Depois vai pra caixa. 15 dias, geralmente, né? 15 dias, 15 dias. com reiterado. Se tiver ali, é importante falar isso também, se tiver. Algumas doenças às vezes são reiteradas, mas nesse caso específico, 15 dias, passou de 15 dias ali, a empresa vai ter que abrir CAT e ele vai ter que ser afastado. E aí a empresa tem, dentro do métier do salário dele, tem os benefícios. Ele perde esses benefícios, sim ou não? Eu não entendi. Benefício, que é, às vezes o trabalhador tem um benefício. Ele Sim, está tem lá, ele vai salário, trabalhar, sim. tem o salário, tem o vale alimentação, ele também Sim, perde isso? Sim, vai acabar perdendo, porque vamos pegar o exemplo do vale alimentação que o senhor falou, né? Ele não vai estar à disposição da empresa, lógico, né? Está condicionado a efetivamente estar trabalhando. Isso. Os 15 primeiros dias, quem paga é a empresa, de fato, né? Sim. Como nós não estamos falando de um acidente de trabalho, é um acidente doméstico, um acidente, Sim. enfim. Neste caso, a empresa paga os primeiros 15 dias e, posterior a isso, ele vai passar por uma perícia no INSS e vai passar a perceber o auxílio doença ali, né, até o retorno ao trabalho. E aí a discussão é, quando retorna, tem estabilidade, não tem estabilidade? Né? Porque, em tese... É a empresa que paga isso, né? Depois abate no imposto, né? Na realidade, o próprio colaborador que paga o INSS, né? A Sim. contribuição é dele. Todo mês ali tem um desconto de 6% ali do INSS no olerite do camarada ali, justamente para custear esse caso de afastamento, né? Então a empresa em si não faz nada. O ponto crucial aí, que existe um problema muito grande, é o limbo trabalhista. É quando o cara tem a alta do INSS, imagina que ele fraturou ali a perna, então ele tem a alta do INSS, vai até o médico do trabalho, o médico do trabalho olha e fala assim, poxa, não, aqui eu preciso de esforço físico com esse pé, então eu considero ele inapto, não tá bom para voltar. E nesse caso, ele não recebe nem do INSS e nem os seus salários que estão suspensos. Aí nós temos o que nós chamamos de limbo trabalhista, ou para alguns, trabalhista previdenciário. Isso. Né? E aí a empresa... Exatamente. A jurisprudência, a lei tem entendido de que se a empresa se recusou ou ela contribuiu ali, ou de alguma forma ela apresentou alguma resistência para esse retorno ao trabalho, ela tem que pagar os salários mesmo com ele afastado. Né? O entendimento é que o perito do INSS, né, ele comprovou que a pessoa está apta ali a retornar. Então, e se a empresa ela mantém uma certa resistência, como o doutor Eric falou, a empresa ela vai ter que custear o salário daquela pessoa. Curioso aqui, nós tivemos um caso em que o funcionário ficou afastado 5 anos. Meu Deus. E durante esses 5 anos, recurso no INSS, etc, etc. Mas o colaborador, o funcionário, ele tinha ali uma resistência por parte da empresa. Então, toda vez que ele falava, poxa, eu tô sem meu salário, eu preciso voltar, preciso receber, a empresa falava, não, o médico diz que você não pode, você não pode, você não pode. Ou seja, a empresa condenada a pagar o retroativo desses 5 anos de salário. Né? E é importante apontar, desculpa, doutor, é que não perca o seu raciocínio, mas é possível liminarmente também que o juiz já defira com que a empresa comece a pagar o salário Mesmo ele estando afastado. Independente do retorno ao trabalho. Independente do retorno ao trabalho. E no caso do iFood? Vamos entrar nessa daí. O cara tá lá com a motoca, ele tem que cumprir o horário de entrega, porque senão, Claro. né? Aí ele não tem vínculo? Como que é isso? Esse é o ponto da pejotização. Aí que nós temos que entender esse aspecto. Existia um contrato de trabalho, existia um vínculo de emprego, presentes os 4 requisitos, ou não?
tem a subordinação, que é a questão da cobrança ali da própria plataforma, Exatamente. cobrando com que ele entregue dentro do prazo específico. Sim. Né? Mas aí que tá. Aí existem 2 pontos. Você tem que observar também que a forma de contratação, a forma de trabalho que aquele empregado quis, que é o iFood, é por ele ter a liberalidade, a liberdade de fazer o seu próprio horário, Segunda-feira eu não de quero determinar. trabalhar. Exatamente. Meu Deus Ele sagrado, aceita ele ou não a trabalhar. corrida? Então, exatamente. Aí nós não temos a subordinação ou até mesmo a habitualidade não está presente. Tirou né? um daqueles requisitos Ex- primordiais. Que é a mesma coisa do Uber, né? Exatamente. Uma Cai na mesma situação. Exatamente. É a mesma coisa. Há uma discussão muito grande sobre essa questão do Uber, há ainda um conflito judicial sobre isso, hoje já mais pacificado, né? No sentido de que, não, essa liberdade que o empregado tem de decidir quando, como ele vai trabalhar, isso afasta a habitualidade, isso afasta um requisito. O vínculo de CLT. Né? Exatamente. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta que agora eu fiquei intrigado aqui. É a última, hein? É a Tá última? chegando, temos 10 minutinhos. Então, Vamos indo. nesse quesito que o empregado tem essa restrição médica, a empresa não pode aceitar ele de uma maneira, ele não cumprir vamos dizer assim, o trabalho que ele faria inteiramente, uma espécie de readaptação. Precisa, o nome disso é reabilitação. Reabilitação. Exatamente. Né? Então, ele precisa necessariamente disso. Então, veja, por mais que o médico do trabalho entenda que ele não está apto, por exemplo, para realizar aquela função específica que ainda está em tratamento, por exemplo, de uma lesão no ombro. Então, ele não pode. Ok, aloque ele em um serviço administrativo, um serviço que não exija aquele trabalho. E assim ele precisa trabalhar. Essa é a proteção da parte vulnerável. Então, eu acho importantíssimo isso, justamente quando a gente está tratando, por exemplo, a gente tem falado muito aqui no programa de empreendedorismo. Porque se o cara não tem essa. Imagina só um cara que está começando, tem que pagar 5 anos de alguém. Exatamente. Segurou, né? Falou, faz o seguinte, vou passar a empresa para você. A chave tá ali. No acidente de trabalho é ainda pior. No acidente de trabalho se reduziu a capacidade, além da indenização moral, o empresário é condenado ao pagamento de uma pensão vitalícia comparada ali à perda da sua capacidade, entende? Isso, entendi. Então, imagine isso. Imagine que, independente da aposentadoria, mesmo que Sim. o cara tenha aposentadoria, porque nada tem a ver. O doutor Eric, como advogado das empresas, já sofreu muitas dores. Né? Já. Zoou a camisa minha pelo juiz ali. Agora vamos para as considerações finais. Vamos embora, Beto. Última pergunta? Posso fazer uma? Então Claro. vou fazer. Então já tá no gatilho. Vambora, se vocês quiserem Ó. seguir aí um pouco mais, vambora. Aqui nós temos o doutor Giordani, que cuida do reclamante. O reclamante vai lá e coloca aquela história na empresa. Não, porque eu era obrigado a isso. Não, porque eu tinha aquilo. Porque... E aí cabe à empresa provar que tudo aquilo não é verdade. Fala um pouco disso. Você e depois você. Ônus da prova, né? Exatamente. Uma das discussões da questão da pejotização aí é isso. É de quem é o ônus da prova. Na lei é muito claro. Para mim é o seguinte. O ônus da prova é de quem alega, de quem ingressa ali com a reclamação. Porém, se a empresa ou o réu ele busca uma alegação de defesa que tenha fato modificativo ou extintivo do direito, diz não era assim, era de outra forma. Aí o ônus da prova transfere para a empresa nesse sentido, né? Então, às vezes, nós vemos aquelas ações milionárias, aquelas ações com cifras, e, na verdade, eu tive um caso, eu vivi isso, né? A menina trabalhou 6 meses como recepcionista de uma unidade nossa. E aí, quando ela chegou, olha, você pode me fazer uma gentileza? Eu estou recebendo seguro-desemprego. Não me registra até os primeiros 6 meses. Claro. Ah, beleza, né? Aí a gente quer Vou ser pedir bonzinho. o vínculo. Aí beleza. Aí legal. Depois aí, quando ela saiu, eu fiz o pagamento para ela, né? Infelizmente no Brasil a gente não pode falar que a pessoa estava, né? Claro. Sem provar não tem como, né? Beleza. Sim. Então você amigavelmente agradece, olha, obrigado pelos bons préstimos, Deus abençoe você, nós estamos se desligando, vai lá, paguei tudo que ela tinha direito. 1.200 e pouco.
Era o direito dela. E aí ela entrou na justiça pedindo Vínculo do período. vínculo, pedindo 6 meses de seguro-desemprego, tudo aquilo lá. Deu 21 mil. Legal. Na audiência, aí eu perguntei para a juíza, né? Falei, excelência, a senhora pode me explicar de quanto em quanto tempo a pessoa pode receber o seguro-desemprego? As regras. 18 meses, né? Aí eu falei, então, porque ela recebeu o seguro-desemprego, então se eu vou ter que pagar novamente, eu quero que a senhora oficie para ela devolver esse dinheiro para a União, né? Claro. E aí o advogado dela não sabia que ela tinha recebido, porque ela não falou. Desconfortável. Ficou desconfortável. Resumo da história, eu ainda, porque aí a gente aprende que no Brasil, pagou errado, paga 2 vezes, É por aí. Dessa forma. né? Aí eu tive que pagar mais um salário para ela, que foi, faz esse acordo, fica bom para você também, você não vai precisar recolher o INSS, tal, beleza. Fiz o acordo, paguei. Você acha legal o empresário já de cara fala, meu, vai lá para a Justiça do Trabalho, a gente faz o acordo lá. Ou não? Porque se o cara vai ser depois, ele vai pagar e vai dar o BO, então já, por favor, coloque lá, contrate um advogado, pague os 30% para ele e a gente vai pagar o que é devido lá. Após a reforma trabalhista de 2017, ficou muito importante, ficou muito clara essa questão dos acordos, né? Os acordos especificamente devem ser feitos ali tem que ter homologação do juízo para que ele surta os seus efeitos jurídicos ali legais. Então, ao meu ver, sim, sem dúvidas nenhuma, seria interessante acordos serem feitos já na esfera do trabalho, sem dúvidas nenhuma. Porque é uma garantia tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? Paga uma vez só. Uma vez só, resolveu, pois ali resolveu o problema. Calma, como empresário você está escutando o lado dele. Antes, me consulte. Tá bom. Tá bom? Porque na realidade você vai pagar mais. E muito mais. Tá. Lógico, existem empresas que utilizam isso de uma forma, de uma estratégia para pagar menos. Essa é a verdade. Por quê? Porque eles utilizam a morosidade do poder judiciário em seu favor. O cara tá duro, ele vai fechar um acordinho para ser mais barato. Pronto, é isso. É isso aí. Então, caso contrário, bons advogados conseguem fazer esse processo por 6 anos, 5 anos. Dependendo da forma, conseguem. Esse imbróglio pode levar até 5 anos ali de discussão. Então, daqui 3, daqui 4 anos, ele vai aceitar 50% do valor que tinha Além direito. que depois, no último recurso, aí depois ele tem que executar para receber. Exatamente. E aí mais recurso. E aí nesse vai, sentido, nós estamos falando disso. Se o empregado quiser esperar, obviamente você vai pagar muito mais lá no final. Tá? Ok. Mas o problema todo reveste nas multas. Hoje nós temos no artigo 477 a multa de 1 salário se você não paga dentro do prazo de 10 dias. Então você já tomou a multa de 1 salário aí. Aí o cara paga e depois vai ver, deixa o cara ir lá ver a diferença. Na verdade, você tem que pagar as verbas que você considera incontroversa. Ainda que você pague um valor menor, você tem que pagar, ok? Porque você já elide a primeira multa. A segunda multa é do 467, que você paga 50% do valor das verbas rescisórias, se na audiência ali você não quita essas verbas rescisórias. Então você já tem as 2 multas aí nesse sentido. Então você tem que pensar muito bem, se utilizar essa estratégia é benéfico para a empresa, se você acha que isso prescinde de uma segurança jurídica, ótimo. Porém, contudo, tenha ciência de que virão essas multas aí, além dos juros e correções. Hoje, qual é o correto? Paga-se, faça ali todo o procedimento e paga o valor correto. Já é possível você pagar um valor de uma forma correta ao ponto de não dar margem para que ele processe você. Esse é o ponto. Esse é o ideal nos dias de hoje. Sim, é importante nós pontuarmos também que, sem dúvidas nenhuma, aconteceu um litígio. Os 2 advogados de cada parte, lógico, vão tentar buscar ali, tentar chegar num equilíbrio, sem dúvidas nenhuma. Né? E com certeza o que mais impacta hoje em dia são realmente a questão das multas, porque quando não se paga, e aí volta aquilo que o senhor falou anteriormente, não pagou direito, paga 2 vezes. Né? Então é sempre bom contratar um advogado para que, né, da confiança de cada um, para que eles possam ali chegar num ponto de equilíbrio, e tem acordos realmente que a gente, por muitas das vezes, consegue fechar ali, resolve, põe uma pedra em cima e, né, vida que se segue.
É importante dizer também que em alguns acordos também, quando nós tecemos esses acordos, o juiz ali ele já chancela e fala, olha, a partir de hoje você não pode mais reclamar mais nada a respeito dessa empresa, ponto final. Acabou ali. Acabou ali. Existe até uma discussão e tem algumas decisões favoráveis do dano moral pelo atraso das verbas rescisórias. Sim. Imagina que você manda ele embora e não paga nenhuma verba. Esse cara deixou de pagar o aluguel, ele deixou de pagar a água, a luz, e se ele né? se ele comprova isso na justiça, você pode ser condenado ao pagamento de dano moral. Por isso que eu digo, muitas vezes essa história de vamos se ver na justiça, enfim, ela não é tão benéfica. Depende do ponto. Se estamos falando de rescisões de um valor elevado, talvez a estratégia para o empresário, nesse sentido, não que nós recomendamos, tá? Mas é uma estratégia empresarial. Se o valor é muito alto, ótimo. Se o valor é baixo, por que correr todo esse risco? Nesse Já sentido? vai lá, paga e tira. Vai ter que pagar mesmo. E Né? veja, existe uma questão de que não é pagar duas vezes em verdade. Porque a verdade mesmo é que, com uma defesa correta, né, essa defesa vai demonstrar que o valor foi pago e esse valor pago tem que ser deduzido da condenação. Então, Foi. Então não é duas vezes, de fato. Não, no meu que caso paga. acabou sendo 2 vezes, porque se ela tivesse registrada, ela não teria me levado para lá, não teria que ter pago o advogado, não teria Na verdade, aí o risco maior para os dois é o risco da fraude do seguro-desemprego. Né? Então, tanto para o empresário quanto para o empregado, é nesse sentido. O correto era o juiz oficiar, né, o poder público para que ela devolvesse isso com juros e correção. Porque, de fato, ela não fazia jus àquele direito. Eu tive uma fase, né? Eu tinha vendido uma das unidades nossas e aí uma mulher foi lá e tentou, né? Falou, ele vendeu, tá com dinheiro, foi para cima, né? Aí, resumo da história, ela perdeu a ação, aí ela foi testemunha de uma outra funcionária, aí ela falou uma coisa, né? E da terceira funcionária, ela mudava o depoimento dela de acordo com o processo que o advogado da reclamante fazia. Claro. Ela adequava ali a... E ela se ferrou. Ela foi por perjúrio. Até eu pulei, meu cunhado é advogado trabalhista. Uhum. Ele deu um tapa na mesa e falou: como é que é? Ele chama? Excelência, né? Excelência, peço a prisão da depoente. Eu dei pulo assim, nunca vi ele tão bravo na vida, né? Acostumado só a tomar cerveja Claro, com ele. claro. Aí, o que foi, doutor? Aí falou: ela está mentindo. Ela, como reclamante, ela pode mentir. Mas testemunha não. Exatamente. Olha o que ela Compromisso falou da verdade. aqui e olha o que ela falou aqui e vê se bate alguma coisa. Claro. Aí a juíza perguntou para ela: a senhora mentiu pro meu colega? Não. Então a senhora está mentindo para mim? Ué, Não. ninguém mentiu. Aí ela oficia o Ministério Público e tal. Aí dançou, né? Hoje ela não me cumprimenta mais com a mesma alegria. Mas esse é o importante de advogados combativos, assim, nesse sentido, porque antigamente nós tínhamos essa ideia de que a justiça do trabalho era só em prol do empregado. Essa chave já mudou, né? Hoje em dia já é um pouco mais equiparado isso. Antes a gente chegava lá, a gente achava que a gente era bandido. Um criminoso, né? Era bem isso, né? Exatamente. Você, Nós já temos sua última pergunta. uns finalmente aqui, né? E eu- Mas tem uma pergunta aí que o Tem, diretor mandou, tem, que senão ele manda nós embora aí é assédio. nós Nós já estamos com os caras aqui, ó. Ainda bem que já tá aqui já, né? Nós já estamos com os caras aqui, meu. E tem um tema que está assim, bastante em alta aqui, graças a Deus, no Brasil, né? Que é a discussão da insegurança. E no caso das guardas municipais, de ter uma segurança jurídica, depois da decisão do tema 656, melhorou um pouquinho, né? Mas ainda falta mexer alguma coisa no Congresso. E aí eu queria saber de vocês, como advogados, se vocês têm atuado nessa área e qual é a visão de vocês na questão, por exemplo, de se martelar ali que as guardas são polícias municipais. Na realidade, esse imbróglio, ele é antigo, né? Sim. Sobre as guardas. Foi pacificado ali, na verdade, com a DPF 995, né? Que determinou que, de fato, as guardas têm poder de polícia de trânsito, inclusive, e podem fazer o patrulhamento ostensivo. Então, resta pacificado essa questão, na minha visão,
de que a guarda ela tem esse poder de polícia. Inclusive, tá incluso ali no SUSP, ali, como integrante de força de polícia, de fato, né? O ponto agora em discussão é se pode trocar o nome ou não pode trocar o nome. A nomenclatura. A Né? nomenclatura. Exatamente. Tivemos uma decisão recente do ministro Flávio Dino que impediu, que validou, na verdade, ele Acho que a principal foi aqui de São Paulo, né? Porque temos duas, Itaquá e São né? Paulo. A de Itaquá ele manteve lá, tem um. Não, então, mas aí que tá. A de Itaquá. O artigo 2º lá manteve. Isso, mas a de Itaquá, na realidade, existe uma mudança. Houve uma alteração na lei orgânica de ambos os municípios, e de Itaquá ele mudou 2 pontos. Primeiro, ele trocou literalmente o nome Guarda Civil por Polícia Municipal, Exato. de fato, e também agregou ali, em um dos dispositivos, o poder de polícia, o poder de patrulhamento ostensivo e etc. Essa é a discussão que chegou até o Flávio Dino, nesse sentido, e ele manteve o poder de polícia, o artigo relativo ao poder de polícia. Por quê? O 656, o 995 já pacificou esse tema. Sim. Então ele manteve isso. Porém, ele deu uma decisão bem polêmica na minha. Eu tenho um posicionamento contrário a isso, tá? Tanto na esfera processual quanto no mérito está equivocado, na minha opinião. Então ele decidiu que não, que ele ratificou a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dizendo que não pode ser substituído nesse sentido. É verdade que a ADI aqui em São Paulo ela ainda está em trâmite. Foram só liminares que suspenderam o uso da expressão polícia municipal nesse sentido. É uma coisa meio controversa, né? Porque quando você põe um funcionário que foi treinado com armamento na rua, ele sai para fazer guardamento ou ele sai para fazer policiamento? Exatamente. Então, se ele faz policiamento, ele é o quê? Polícia. Né? Então, é umas coisas assim, vamos falar, no Brasil tem um grande problema. Se perde tempo discutindo umas coisas tão besta como essa, e em contrapartida, não, o cara tem com tanto de droga, ele é só para uso. Então, o problema, né, segundo todos ali, é a terminologia utilizada. Mas, na realidade, se você analisar é o seguinte, se você for analisar o estrito cumprimento ali da terminologia da Constituição Federal, parágrafo 8º ali do 144, ele diz guarda municipal. Sim. Ok? Então, os municípios podem instituir a sua guarda municipal. Então, hoje nós já temos, que é a GCM, Guarda Civil Metropolitana. Então, tecnicamente, não está ipsis literis o que está no texto constitucional. Aí já começa por aí. O segundo é que, com a evolução disso tudo, foi determinado, de fato, já está pacificado. A Guarda Civil tem o poder de polícia, de fato. Sim. Ok? Ponto. Ela é uma força integrante da força policial, do sistema de segurança pública. Eu acho que, na verdade, a grande, que a gente acaba não se falando muito, né? A Lei 13.022, ela sofreu uma ADI. Que a gente até brinca, né? Que virou que uma é ADI, uma ação de inconstitucionalidade. Né? E que, na verdade, acabou virando, na prática, uma ADC. Sim. Porque o ministro Gilmar Mendes disse que ela é inteiramente constitucional. Então, ou seja, a ADC é uma ação direta de constitucionalidade. Você pede para dizer que essa lei é constitucional. Né? Na outra, você pede para dizer que é inconstitucional. Na ADI, na ADC, constitucional. E no despacho, no acórdão, ele coloca lá que ela é inteiramente constitucional. E eu não vou lembrar, obviamente, de cabeça aqui, num dos artigos, né, a gente tem o quê? O monopólio da aplicação da força. Sim. Porque o servidor público que tem a capacidade de aplicação de força legal, né, porque a diferença de violência para a legalidade é você ter a obrigatoriedade da aplicação de força quando for necessário. Né? E o Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 3.022, ela prevê a aplicação de força. Né? Então, assim, o único servidor é o policial. Ele tem, né, a prerrogativa de aplicação de força. Né? Então, ou seja, se o servidor que tem a prerrogativa é o policial e esse órgão tem essa prerrogativa, obviamente que ele é policial. Né? Então, eu vejo aí... Mas no Brasil nem sempre o que é óbvio será aplicado. Mas por quê? Porque não é aplicado à luz exclusivamente do aspecto jurídico da coisa.
ele tem um aspecto político. Sem dúvida. Então, esse é o ponto final. Na própria decisão do ministro Flávio Dino, nós vemos o aspecto político. Não, Então, assim, se você analisar, eu até trouxe um justificativa ponto, ali, na né? justificativa ele diz o seguinte, que as determinações constitucionais estão acima das contingências políticas ou mero voluntariarismo pessoal. Ou seja, ele está atacando, e aí é um grande problema, eu vou além, ele está atacando o povo. Por quê? Quem editou aquela lei foram os vereadores, Representantes do povo. o representante do povo, e está sendo dada vigência à lei pelo prefeito. Sim. Então o prefeito foi eleito pelo No povo. nosso caso aqui em São Paulo nem isso, porque foi uma alteração da lei orgânica. Né? Exato. Não, sim. Mas quem aplica, de fato, Assim, foi o isso. executivo é que vai aplicar. Exatamente. Ele está aplicando a lei. Então qual é o ponto? Pode, em uma canetada, um ministro da Suprema Corte, de forma monocrática, alterar a vontade do povo? A vontade do povo é que esteja escrito Polícia Municipal. Ademais, se toda a discussão ao longo de todos esses anos foi de que a Guarda Civil ela precisa contribuir com a força policial, a verdade é que é o seguinte, o malandro, o bandido, ele não conhece da ADI, a DPF, ele não sabe de nada disso. O que ele sabe é o seguinte, quando passa uma viatura e está escrito Polícia Municipal, aí ele, opa, é polícia. Sim. Então, isso não vai trazer um benefício para a sociedade? Esse é o ponto. E aí, se você analisar, inclusive na objeção, na posição subjetiva do Flávio Dino, ele coloca o seguinte, que permitir isso seria, por exemplo, permitir que a Câmara Municipal se chamasse Senado Municipal. Sim. Quando, na verdade, não tem nada a ver. É uma coisa Não tem completamente... nada a ver a especificação da coisa. Não tem nenhum sentido uma coisa com a outra. E aí você pega nesse alguns, sentido. Até alguns porque políticos... Nós temos duas discrepâncias Sim. que são históricas. Eu sempre digo. Uma é no Rio Grande do Sul. Porque lá não tem polícia militar, né? Tem um órgão chamado Brigada Militar. isso. É o nome do órgão. Brigada Brigada Militar. Militar. Mas é obviamente que ela é a polícia militar do estado do Rio Grande do Sul. O outro órgão é a Força Aérea Brasileira. Também não está na Constituição. O que está na Constituição é a aeronáutica, né? Você tem nas das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, que está no 42, né? Exatamente. E ela usa, na verdade, nas suas aeronaves, né? em vários adereços de uniforme, FAB, né? Não, e o pior disso é alguns parlamentares que são policiais militares e tal, fica lá no lugar de estar preocupado em defender os benefícios para os policiais militares, Esses dão uns 3 programas. tá né? preocupado com a Guarda Civil, cara. né? Exatamente. É um absurdo, a resistência né? da PM, né, nesse sentido. Então, e nós temos, comparativamente falando, quantos homens na Guarda Civil? De São Paulo? Isso. 7.317. Então. Teve uma demissão. E a Polícia Militar? São 90 e poucos mil. Ah, sim. Não tem. Então, cara, não tem comparação. Não, e outra? Não sei por que da preocupação. E O outra, número não na tem verdade como. é o seguinte, se você só trocar um órgão pelo outro, você vai continuar tendo o mesmo problema. Sim. Então, ou seja, a Polícia Militar ela é insuficiente para resolver os problemas Claro. de segurança da sociedade brasileira. E o Ponto. político tem que Se você só entender. trocar pelas guardas municipais ou qualquer outro órgão, você vai ter o mesmo problema. Um órgão que é incapaz de sozinho resolver o problema. Sim, claro. Tem que ser, na verdade, é um conjunto de Exatamente. forças. Né? E aí, recentemente, o governador Tarcísio, né, ele informou aí que ele está criando um fundo de 1 bi, mais ou menos, né, para fomentar as guardas municipais. Obviamente que como governo federal, aí o meu credo, eu acredito que ele vai impor algumas normas para o município fazer jus a esse dinheiro, então, ou seja, Claro. né, alguma contrapartida vai ter que ter, né? A movimentação de fundos funciona assim. Ó, você quer viatura? Quero, mas você vai usar viatura para quê? Ah, eu vou usar viatura para Maria da Penha. Então tá aqui, ó. Tô te mandando 10 viaturas aqui para Maria da Penha. Claro. Eu acredito que vai ser algo mais ou menos no mesmo sentido, né? É isso. E juridicamente nós temos, inclusive, uma problemática numa decisão como essa. Veja, só é permitido a decisão monocrática quando existe uma jurisprudência já ou que já é um tema firmado. Nesse caso não existe, não se discutiu ainda isso, se pode ou não substituir o nome Polícia Municipal ou não. Então, não poderia o ministro ter julgado monocraticamente. Agora, obviamente, cabe aí o agravo e vai ser submetido, né, ao pleno, enfim, ou a turma. Mas o ponto todo é esse. Então, veja, com o aspecto político,
o judiciário intervindo mais uma vez na vontade do povo. É que eu acho que aí o Congresso vai resolver o problema, né? Porque, na verdade, esse pepino todo é porque o Congresso, por Somite. Não, por morosidade, né? Mas omite também. Vai para os Então. interesses políticos e esquece o Mas eu resto. vou te dizer, O nesse Congresso é mais movido pelo calor das coisas, né? Mas esse é o problema. O problema é que, para isso, nós teríamos que ter uma emenda da Constituição. Se o STF decidir e manter essa posição, de fato, do Flávio Dino, de que não pode trocar porque isso modifica o termo guarda municipal. Se ele fizer isso, ele trava. E aí a única maneira é uma emenda à Constituição. Sim. Isso é muito mais complexo. Isso é muito mais difícil. Se uma lei orgânica, uma lei simples, demora tanto tempo, Então, isso... na verdade, nós temos 13, né, em curso nesse momento. Em curso que eu digo assim, com movimentação, né? Que é a PEC do governo, a Claro. PEC 18, a PEC 57 de 2023, Sim. que é do Jones Mona, que é guarda municipal do Rio de Janeiro, entre outros, né? Que estão 326, se não me engano, coautores, né? Exato. E tem a PEC 37 do Senado. Que ela, Talvez na verdade, mais... a original dela não altere lá Polícia Municipal, mas já tem uma emenda que está em curso aí, que aí vamos dizer assim, porque ela é de 2022. Exato. Então, naquela época, a discussão era um pouco diferente, era só o caput, né? Enfim, eu acho que o Congresso acaba aí vai dar menos trabalho pro doutor, né? Ô, Vilar, Pacifica, né? É isso. faz a nossa última entrada de patrocínio e vamos para as considerações finais. Opa, vamos lá. E hoje tem feijoada de 41 anos da subseção de Santana, da Ordem dos Advogados, lá na Escola de Samba Vila Maria. Então, vamos lá. Eu vou começar agora com Tomasi. Tomasi Assessoria Empresarial. Onde você encontra Tomasi? Você encontra aqui na Avenida Nova Cantareira, né? No numeral 2014. O telefone lá é o 2283-5934. 2283-5934. Você tem também o Rei do Óleo. Então você está precisando lá fazer uma revisão lá dos fluidos do seu veículo. Procura o Rei do Óleo, você vai ter uma assistência lá daquilo que precisa ou não ser feito no seu veículo. Rei do Óleo você encontra aqui no Tucuruvi, na Avenida Guapira, 1977, Avenida Guapira 1977. O telefone lá é o 91360 9966. 91360 9966. Tem também no Imirim, na Avenida Direitos Humanos 656. Avenida Direitos Humanos 656. O telefone lá é o 94365 2726. Se você estiver lá em Jundiaí, Rua Várzea Paulista 118, o telefone lá é o 9 1110 4000, 9 1110 4000, ou em Carapicuíba, na Avenida Inocêncio Seráfico 4451. O telefone lá é o 96614 7171, 96614 7171. Agora, se você quer levar a tua empresa para um veículo que vai trazer retorno, tá aqui, ó, nosso apoiador aqui, ZN Mais Notícias. E nem precisa trocar fluidos. Não? Não, é só tá ligar para nós. Liga aí, ó. 11 Beto. 99 444 7451. Repita. 11 99 444 7451. Liga que a gente vai fazer bom negócio. É isso aí. E agora vamos para as considerações finais. Vamos lá, doutores. Começa Eric e depois finaliza o nosso amigo Jordani. Primeiramente, agradecer aí o convite, agradecer todo esse papo, foi muito Nós legal. que agradecemos, tivemos uma aula, viu? Claro, mas- Isso aqui é um trabalho que a gente vem para aprender. Claro, A gente fica fazendo as perguntas e vai explorando para aprender para a vida. Claro, e espero que possamos ter outras oportunidades Ah, aí. esse e tema da trazer segurança outros vai assuntos longe, hein? aí que temos muito para trazer. Muito obrigado. Obrigado a todos ali, né? Que Obrigado nos pelo brindaram aí com a presente. audiência. Show. E é isso. Na minha posição empresarial, sobretudo, é importante uma consultoria, uma assessoria Isso. jurídica. Passa um contato seu, porque de repente tem alguém aqui. Claro. Nas redes sociais ou no nosso site ECN Advogados. Aqui já. Então, ECN_advogado. exatamente. Aí, Essa é a nossa rede social, tanto no Facebook, Instagram. Eu já, inclusive, estou seguindo vocês. Legal. Ou o site ecnadvogados.com.br. E nesse sentido, Tem nós algum estamos à telefone de disposição. contato? Bom, tem, na verdade, na rede social e no site tem ali todos Tá, os links. lá tem tudo? Tem tudo para entrar em contato. E aí Bacana. fica mais fácil nesse sentido. Se não, passa o seu celular de noite e o pessoal liga Então, perguntando. esse é o ponto. Fim de semana. Esse é Dá o- para dar uma consulta, doutor? Essa é a realidade. Tem que pagar o boleto do governo quando, né? Quando? Garf. É isso. Mas é isso. Vamos lá, doutor.
Bom, para mim foi uma honra estar aqui com os senhores, quero agradecer a oportunidade, né? E aí, outras vezes também, se for nos concedido, nos franquear, estar aqui novamente, será mais uma honra novamente estar aqui. Realmente quero agradecer, né? A ICN Advogados, ela está aí para que possa estar ajudando. Nós temos o Dr. Eric, que já falou a respeito da ICN Advogados, mas temos ali um núcleo específico de empresarial, né? O reclamante em si, tem alguns outros núcleos ali que com certeza você vai estar sendo bem assistido. Muito obrigado, bacana. Alex. Quer deixar o telefone do celular aí? Eu mesmo deixei. Ah, foi rápido também. Esse também. Senão, Hã? doutor, tem que pagar 3 mil da manhã. Você sabe que tem um amigo nosso, ele era diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, e ele fez o aniversário, né? E eu, como sou um bom amigo, eu divulguei no programa ao vivo. Pessoal, hoje é aniversário dele, vai lá, endereço tal. Tem um churrasquinho. É bacana, essas coisas é só amigo que faz, né? Exatamente. É isso aí, né, Beto? Então, mais um programa hoje, Vilar. Obrigado aí pela companhia. Graças Obrigado, a Deus. doutor Eric, doutor Jordani. Foi muito gratificante estar com vocês aqui. E agradecer aos nossos ouvintes, né? Exatamente. Você finaliza o programa. Tenhamos todos aí um final de semana maravilhoso, abençoado, de muita saúde, muita paz aí. E já sabe, né, que semana que vem... tô esquecendo aqui é que eu tô sem minha cola O aqui. Arthur. O Arthur aqui, né, pilotando Senão depois ele a vai parte pegar. técnica. Ele vai falar que foi assédio. Já recolhe o cartão do doutor aí. Quem quiser anunciar no Pod Norte, procura o Arthur, número. Sem chance. Né? O cara não sabe o telefone dele, meu. Então, na verdade, eu errei aqui, que eu tinha que estar com a cola aqui, né? Pô, dessa vez você tá perdoado. A falha foi minha, me perdoe. Arthur, na próxima a gente fala, Isso tá aí. bom? Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.